Sejam bem-vindos novamente. Estamos mais uma vez nos encontrando para tratarmos de temas relacionados àquilo que se pede no ensino médio, aquilo que cai em vestibulares. Portanto, nós iremos tratar de temas educacionais que são relevantes para o processo de aprendizagem do estudante. Hoje eu vou falar sobre ética, política e justiça. São três temas que estão interligados entre si e nós vamos abordar esse assunto neste momento. Então vamos começar por ética, né? O que é ética? Para falarmos de ética, nós temos que falar também de moral. Ética e moral, elas estão interligadas. Mas o que é a moral, afinal de contas? Ou o moral? O que é o moral, afinal de contas? É um conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social. Então, moral é um conjunto de regras que cada grupo social, cada sociedade desenvolve. São valores a serem seguidos ou referências para esses grupos. Então o sujeito moral é aquele que age bem ou age mal, de acordo com as determinações sociais de cada época. A moral concreta é aquela que faz a pergunta: o que devo fazer? Como devo fazer? O que é o certo? O que é o errado? Então, a moral concreta é este questionamento que o indivíduo faz para viver em sociedade sem causar atritos ou diminuir os atritos, ou melhor, para viver bem na sociedade. Então, respeitar o conjunto de regras morais de determinada sociedade é fundamental para que não haja conflitos. Portanto, nós devemos fazer essa pergunta e este questionamento. Por quê? Nós não estamos sozinhos aqui neste mundo. Nós compartilhamos o espaço, nós compartilhamos até mesmo as opiniões. E mesmo que não tenhamos a mesma opinião, nós devemos ter algumas condutas morais que permitam que nós possamos viver em sociedade de maneira não violenta, de maneira afetuosa, de maneira que garanta as condições, que crie-se as condições necessárias para que nós vivamos em paz. Já a ética ou a filosofia moral é a reflexão fundamentada na vida moral. Aristóteles, ele vai falar sobre a questão da ética. A palavra ética vem do grego ethos, significa costumes de grupos ou sociedades. Então Aristóteles vai dizer que a ética é a condição necessária para que o indivíduo se realize e viva de forma virtuosa e racional. Então, ética está ligada para Aristóteles a uma vida virtuosa e racional. Em Ética a Nicômaco, que é uma obra de Aristóteles, ele afirma que o ser humano possui uma essência, uma natureza e uma finalidade, que seria o sentido da vida. E essa finalidade, o sentido da vida, é buscar viver bem, o que ele chama de eudaimonia, ou bom demônio, no sentido de que quando nós nascemos, um bom gênio, ou um gênio, ou um demônio, mas na questão aqui, não no âmbito religioso cristão. Eudaimon significa, o eu significa bom, daimon, demônio. Seria um anjo, seria um gênio, seria um Deus com D minúsculo, que seria incumbido de cuidar da pessoa durante a sua vida para que ele viva bem e feliz. Então a felicidade, segundo Aristóteles,
ela orienta as ações humanas. Por quê? O homem está em busca da felicidade, mas em nome da felicidade, ele não pode qualquer coisa. Existem regras, existe a ética que pode nos levar ou que nos leva à verdadeira felicidade. Então Aristóteles vai dizer que a ética, a felicidade, ela é alcançada a partir da virtude. As boas ações conduzem os seres humanos para o bem. As más ações conduzem os seres humanos para a ignorância. Então, o sujeito comete a má ação por causa da ignorância. Já as boas ações são conduzidas a partir de escolhas éticas e morais. A virtude só pode ser alcançada pela prudência, ponderação e justa medida. Então, a partir da ética aristotélica, nós devemos procurar a prudência, ponderação e uma vida justa, uma vida equilibrada. Aristóteles vai falar da questão da justa medida. O que é a justa medida para Aristóteles? É ter uma vida equilibrada, nada de extremos, nem para mais e nem para menos, mas como uma balança que tem o seu nível compatível nas duas pontas. Ou seja, uma vida justa, uma justa medida, uma vida equilibrada, sem exageros e sem extremismos. Porque os exageros e os extremismos nos levam a uma vida imprudente. E a ignorância, a falta de conhecimento é que nos leva para os extremos, enquanto o conhecimento nos leva para a justa medida, para a ponderação, para a observação, para uma tomada de decisões que não fujam daquilo que a sociedade entende como correto. Immanuel Kant, que viveu de 1724 a 1804, ele também vai falar sobre a questão ética. Para ele, a ética nada mais é do que a autonomia da razão. Os seres humanos são capazes de agir racionalmente, ou seja, eticamente. Vamos aqui ligar o racional com o ético. Por quê? Viver racionalmente é saber os limites, é saber aquilo que a sociedade espera de mim e tomar as decisões que não venham me levar numa posição contrária àquilo que a sociedade entende por normal, por aquilo que a sociedade cria como algo a ser seguido, como modelo de conduta. Para ele, para Kant, a ação ela é algo externo à religião. Então não é a religião propriamente dita que vai ditar as ações do ser humano. Até mesmo porque existem muitos religiosos que pregam as coisas, que proclamam o ensinamento da sua religião, mas na hora de agir eles são maus exemplos, não fazem aquilo que ensinam os outros a fazer. Nós somos capazes de julgar a nós mesmos. Então, independente da religião, nós temos a nossa razão, ela tem autonomia. Somos nós, em última instância, que através da razão, através do entendimento, através da racionalidade, que podemos chegar à conclusão como nós podemos agir e o que a sociedade espera de nós em determinado momento, em determinada circunstância. Ainda segundo ele, o indivíduo, somos nós que devemos julgar as nossas ações. Isso é ter a maioridade, né? A maioridade intelectual. Eu não preciso de que o outro mostre-me os caminhos. Eu posso, através do entendimento, através da razão e da reflexão, conduzir a minha vida, né, para de acordo com as minhas ações, ou de acordo com aquilo que
esperam das minhas ações. Ela é algo, o indivíduo ele é capaz de julgar as suas ações a partir de si mesmo. Ele não precisa de uma religião para ser ético, para ter moral. Não estou aqui dizendo que a religião não possa levar as pessoas a ser ético e moral, mas depende muito do entendimento. Tem pessoas que nem a religião é capaz de conduzi-lo a uma vida ética ou moral. Outras pessoas não precisam de religião para poderem ter uma vida ética e moral. Então essa é a observação de Kant em relação a esses temas. A ética, ela é múltipla, por isso não podemos falar de ética, mas de éticas, porque existe a ética do lar, a ética familiar, existe a ética na sociedade, nos determinados lugares que você está, existe as normas a serem seguidas, e essas normas também podemos considerar de condutas éticas. Por exemplo, existe a ética médica, que é um conjunto de normas, é um conjunto de regras que a sociedade entende por corretas que o médico deve seguir. São certos princípios que o médico deve seguir porque a sociedade entende que aquilo é o correto. Devem ser respeitadas pelos médicos essas condutas. O médico, ele atende o paciente, ele faz o tratamento, ele muitas vezes cura, mas existe um padrão ético que se espera do médico, que ele se dedique ao paciente, que o médico não abandone o paciente no meio do tratamento, que o médico não se envolva emocionalmente com o paciente. Então esse código de ética médico, ele estabelece o que é o correto e o que é errado dentro da medicina. Então, a ética segue os valores da sociedade e são baseadas em questões morais. Muitas vezes o médico precisa tomar decisões que impactam a vida das pessoas. Então, ele precisa compreender esses códigos ou essa ética da qual ele está inserido para que ele tome a decisão dentro dos padrões éticas, né? Então, na medicina, a ética garante o respeito à vida e à dignidade humana. Existe a ética profissional. É aquela ética que é o conjunto de normas, parâmetros que guiam as atitudes corretas ou não de determinada profissão. Então, todas as profissões têm a sua norma ética. As empresas, cada empresa, ela tem a sua conduta ética a ser seguida. Existe a ética política. O que é a ética política? É um conjunto de regras ou conjunto de valores que se espera em relação aos políticos. Então, quando a gente vota em alguém, em algum candidato, nós esperamos que ele tenha um comportamento dentro daquilo que se espera de um político. Existe uma diferença entre aquilo que se espera do médico, existe uma diferença entre aquilo que se espera do mecânico, entre aquilo que se espera do pedreiro e daquilo que se espera do político. Do médico, que ele seja competente e que ele tenha conhecimento para cuidar dos pacientes. Do mecânico, que ele entenda os processos da mecânica do carro e que saiba consertar ou que descubra exatamente o problema e o carro fique bom. O que se espera de um pedreiro? Que ele tenha habilidade na construção, que ele cumpra o que está estabelecido pela engenharia, a planta da casa, que ele saiba levantar a casa, fazer a casa e que ela seja um lugar seguro. Então a ética, ela é múltipla, ela é ampla, existe a ética nos mais diversos setores e momentos da sociedade. E a política? O que é a política? Para que serve a política? Nós vamos então analisar também agora a questão da política. Para Platão, a política é a arte para a qual nem todos os homens estão aptos.
Somente aqueles mais capacitados, no caso para Aristóteles, os filósofos, seriam capazes de exercer a administração da polis e garantir bem-estar a todos. Então, vamos aqui, a partir do que diz Platão, analisar um pouco mais sobre a política. Ao político espera-se que ele saiba administrar a polis, ou seja, a cidade, ao Estado ou à nação. Para quê? Que ele administre bem, de maneira correta, para garantir o bem-estar de todos. Então, cabe ao político, através da administração que ele faz, garantir bem-estar ao maior número de pessoas possível. O objetivo da política para Platão é corrigir as injustiças ocasionadas por homens que não são aptos à vida pública. Então, os homens que não são aptos à vida pública, entrando para a política, ele vai fazer injustiça. Já o político que tem habilidade para a vida pública, aquele que tem o dom de cuidar, de administrar e levar o bem coletivo para todos, ele deve entrar para a vida política para corrigir os erros dos maus políticos. Aristóteles, ele vai falar sobre a política na concepção dele que se deriva da polis, politeia ou cidade. Então a política é o campo da atividade humana que se refere à cidade, ao Estado, à administração pública e ao conjunto dos cidadãos. Para ele, a política era uma continuação da ética. Olha só, política e ética para Platão estão intrinsecamente ligadas. O político deve ser ético, deve conhecer a ética, deve saber o que é ética nas mais diversas concepções da palavra. Para quê? Para garantir e assegurar a felicidade aos indivíduos. Olha só, a concepção de política, tanto de Platão quanto de Aristóteles, está voltada para o bem coletivo. O político, a política é a arte, é a habilidade para administrar da maneira em que a maioria da sociedade se sinta bem e feliz. Essa é a concepção de política. A busca pela felicidade para o bem-estar individual e coletivo. Aristóteles ainda vai dizer que nós somos seres políticos. O homem é um animal político, um zoé politiqué, porque a política, ela faz parte da nossa vida. Ainda que alguém diga, eu não gosto de política, eu não gosto de falar de política, eu não entendo de política, nós somos seres políticos, porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade. Todas as vezes que nós conversamos, que nós dialogamos, que nós nos relacionamos, nós estamos fazendo política. A política também, ela pode ser considerada habilidade para negociar. E nós estamos sempre negociando. Negociando com o patrão, negociando com a família, negociando com os amigos, enfim. Por isso nós somos seres políticos, né? Ou animais políticos. E a noção de justiça? Então, ética, política e justiça estão intimamente ligadas. A justiça, a noção de justiça é a seguinte: dar a cada um o que é seu. Aí eu me faço uma pergunta, mas o que é meu? Porque essa concepção, essa ideia do que é meu é algo muito subjetivo. Depende do período da história em que nós vivemos. Nas aristocracias, que são os governos da elite, de poucos, os nobres, eles têm mais direitos que os demais. Então a concepção de justiça aristocrática é diferente das outras concepções ou outras formas de governo. Nos regimes escravocratas, por exemplo, a noção de humanidade do escravo era reduzida a condições de mercadoria. Então eles ali naquele momento, naquele
período, a concepção de justiça era para os livres, não para os escravos. Eles eram considerados mercadoria, não seres humanos. Então, a partir da modernidade, dos filósofos Thomas Hobbes e tantos outros contratualistas, eles vão estudar essa questão dos direitos, né? Todos nós temos direitos. É o que diz o direito natural, que vai dizer o seguinte, que todo ser humano, pelo fato de existir, ele tem alguns direitos que são inalienáveis. Todo ser humano, ao nascer, ele tem direito à vida, tem direito a não morrer de morte violenta, tem direito à segurança. E isso é algo intrínseco ao ser humano, não precisa de leis para garantir isso. Já é subentendido que todo aquele que nasce tem alguns tipos de direitos, que são os direitos eternos e imutáveis, válido em qualquer lugar ou período ou qualquer tempo. Já o direito positivo é diferente do direito natural. O direito positivo é aquele direito assegurado pelas leis. Então, o primeiro direito que o ser humano teve foi o direito natural. É aquele direito que é considerado eterno e imutável. Já o direito positivo, ele surge a partir da noção de Estado, na noção de leis. Porque o direito positivo é aquilo que está estabelecido nas leis, que me garante algumas coisas escritas pela lei. Esse é o direito positivo, né? É aquele direito que a lei, que a justiça, que a Constituição me dá. São as normas, as leis. Então Thomas Hobbes, ele foi o primeiro a dar ao tema o poder, ao tema justiça, a questão jurídica, associar a justiça à questão do direito, a questão jurídica. Sendo o ser humano movido por paixões naturais, né, o objetivo do indivíduo não é fazer o bem para o outro, mas satisfazer os seus próprios desejos e interesses. Daí vem a questão do direito positivo, para frear o indivíduo de insaciavelmente querer satisfazer os seus próprios desejos e interesses, para frear, para dar condições de termos uma vida pacífica na coletividade, existe o direito positivo, que são aquilo que determinam as leis, são os limites colocados pelas leis, até onde nós podemos ir, o que é individualidade, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então nós somos movidos por desejos e por interesses egoístas. Se não houver uma lei, se não houver uma justiça, uma lei que faça justiça, nós nos autodestruiríamos. Então as leis, a justiça serve para organizar a sociedade para que nós possamos ter condições de vidas ou vida pacífica. Portanto, a justiça, ela existe para dar ao indivíduo a garantia de que seus direitos sejam respeitados. Esse é um tema polêmico, é um tema muito amplo e é um tema que cai em vestibulares, é um tema de Enem, e eu espero que tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre o tema. Peço a você, por gentileza, se tiver um tempinho, cadastre e assine o canal. Muito obrigado a todos.